O milagre que mudou a vida de José, quando a fé venceu o desespero. José era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que sempre havia sido o arrimo da família. Trabalhava como motorista de caminhão, fazendo viagens longas para sustentar a esposa, Maria, e os filhos, Lucas e Ana. Mas há 3 anos, sua vida começou a desmoronar. Primeiro, foram as dores nas costas, tão fortes que o deixavam acamado por dias. Os médicos disseram que era hérnia de disco, mas os remédios só aliviavam por algumas horas. Depois, veio a notícia mais cruel: um tumor na coluna, agressivo, que poderia paralisá-lo em poucos meses. Os médicos foram claros: a cirurgia é arriscada, e mesmo assim, não há garantias. Prepare-se para o pior. As contas começaram a se acumular. As despesas com exames, remédios e fisioterapia consumiram todas as economias da família. José viu-se obrigado a vender o caminhão, sua única fonte de renda. A vergonha de não poder mais prover o sustento consumia. Em casa, o silêncio era cortante. Maria chorava quando achava que ninguém via, e as crianças, mesmo pequenas, percebiam o desespero dos pais. José começou a se afastar de todos, trancando-se no quarto, questionando a Deus: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Foi então que sua vizinha, Dona Rosa, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um convite: José, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Universal, eu vi milagres que nem a medicina explica. Deixa eu te levar domingo. Não custa nada tentar. José, cético e amargurado, quase fechou a porta em sua cara. Mas algo dentro dele, talvez um último fio de esperança, o fez aceitar. Vou só uma vez, pensou. Se não der certo, pelo menos não vou me arrepender de não ter tentado. No domingo seguinte, José entrou na Igreja Universal com o coração pesado. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ele se sentiu estranho no meio daqueles sorrisos e mãos levantadas. Mas quando o pastor começou a pregar sobre fé e libertação, algo tocou. Deus não abandonou você, disse o pastor, olhando diretamente para ele, como se soubesse de sua dor. O inimigo quer te roubar a esperança, mas hoje é o dia da sua vitória. José sentiu um nó na garganta. No final do culto, houve um chamado para oração. O pastor pediu que quem precisasse de um milagre se dirigisse ao altar. José hesitou, mas Dona Rosa o empurrou gentilmente: vai, meu filho. Deus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, ele se ajoelhou. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que José nunca havia visto: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a vida deste servo. Saia, doença, em nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. José sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As mãos do pastor pressionaram suas costas, e ele ouviu um estalo. Não foi dor, mas alívio. Quando se levantou, as pernas, antes fracas, sustentaram seu peso sem tremores. Ele tentou se curvar, e pela primeira vez em meses, não sentiu a facada das dores. O pastor sorriu: Deus te curou, irmão. Agora, você precisa persistir na fé. Participe da corrente de oração na quarta-feira. Não desista agora. José voltou para casa diferente. Maria notou imediatamente: o que aconteceu com você? Você está mais leve. Ele contou tudo, e pela primeira vez em meses, a família chorou juntos, mas dessa vez, de esperança. Na quarta-feira, José estava de volta à igreja para a corrente de oração. O lugar estava lotado, e a energia era palpável. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele, disse. José, que mal tinha para comer, sentiu o coração apertar. Mas lembrava das palavras do pastor no domingo: a fé sem obras é morta. Com as últimas economias, deu um dízimo simbólico, colocando-o no envelope com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não tenho mais nada, mas entrego o pouco que tenho a ti. Naquela noite, durante a vigília, o pastor fez uma campanha de fé: quem acredita no milagre, venha à frente e seja ungido com o óleo consagrado. José foi. Quando o óleo tocou sua testa, ele sentiu um calor intenso, como se uma fogueira santa o envolvesse.
O pastor orou: o fogo de Deus queima toda doença, toda dúvida, todo medo. Receba a sua cura completa. José caiu no chão, não de fraqueza, mas de uma paz tão profunda que não conseguia se mover. Quando se levantou, sabia, estava curado. Os dias seguintes foram de confirmação. José voltou ao médico, que, após novos exames, ficou boquiaberto: não há mais sinais do tumor. Sua coluna está normal. Isso não tem explicação médica. José sorriu: tem uma explicação, sim. Deus me curou. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, um antigo patrão, que havia ouvido falar de sua história, ligou oferecendo um emprego melhor do que o anterior. Preciso de um motorista de confiança, e ouvi dizer que você é um homem de palavra, disse. José aceitou, e em pouco tempo, as contas estavam em dia, os filhos voltaram a sorrir, e Maria recuperou a alegria. No domingo seguinte, José subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o havia tirado do fundo do poço. Eu pensei que tudo estava perdido, mas Deus mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, os milagres acontecem. Não foi fácil. Tive que lutar contra o desânimo, tive que dar o pouco que tinha, tive que crer quando tudo dizia que não tinha jeito. Mas hoje estou aqui, curado, empregado, e com minha família unida. A Universal me ensinou que a fé sem ação é ilusão. E quando a gente age, Deus age conosco. O pastor abençoou e lembrou a todos: Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por José, pode fazer por você. Mas é preciso persistir. Participar das campanhas, estar na corrente de oração, ser fiel nos dízimos e ofertas, buscar a unção. A vitória não vem do nada, vem da fé que se prova. Hoje, José é um homem transformado. Ele e Maria são obreiros na igreja, ajudando outros que chegam desesperados. Sempre que pode, ele repete a lição que aprendeu: a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Quando a gente faz a nossa parte, ele faz a dele, e não há limite para o que ele pode fazer. E assim, na Igreja Universal do Reino de Deus, mais uma história de milagre se soma a tantas outras, provando que, onde a fé é verdadeira, não há doença que resista, não há situação que não se reverta. Porque Deus é fiel, e Ele honra aqueles que o buscam de todo o coração. No mesmo bairro onde José e Maria serviam como obreiros, vivia uma jovem chamada Ana. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava um peso que parecia esmagar sua alma. Desde os 15, lutava contra uma depressão profunda que a impedia de sorrir, de sonhar, de até mesmo sair de casa. Os médicos tinham receitado remédios, terapias, mas nada adiantava. Sua mãe, Dona Clara, uma mulher de fé, já havia levado a filha a várias igrejas, mas Ana só piorava. Até que um dia, exausta, Dona Clara ouviu um testemunho na rádio sobre um culto de libertação na CCB. Filha, vamos tentar mais uma vez, disse, segurando a mão trêmula de Ana. Não custa nada. Ana foi arrastada, sem esperança. Quando entrou na igreja, o ambiente era diferente, pessoas orando com fervor, louvores que tocavam o coração, uma energia que ela não conseguia explicar. O pastor falava sobre a força do Espírito Santo, sobre como Deus quebra correntes. Ana, sentada no fundo, sentiu algo estranho, lágrimas começaram a cair sem que ela entendesse por quê. Era como se uma porta dentro dela, trancada há anos, estivesse sendo forçada a abrir. Na hora da oração individual, uma obreira se aproximou. Era Maria, a mesma que anos antes havia visto seu marido José ser curado. Ela olhou nos olhos de Ana e disse com firmeza: Jesus já te libertou. Você só precisa receber. Ana queria acreditar, mas a dor era tão familiar que parecia impossível se livrar dela. Ainda assim, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em línguas, algo explodiu dentro dela. Não foi gradual, não foi suave, foi como um raio. Ana sentiu o corpo tremer, as pernas fraquejarem, e então, uma paz. Uma paz tão profunda que ela não sabia que existia. Quando abriu os olhos, estava de joelhos, chorando, mas não de tristeza. Pela primeira vez em anos, sentia leveza. Os pensamentos negativos que a atormentavam tinham sumido. No lugar deles, uma voz suave, como um sussurro: você está livre. Dona Clara não acreditava no que via.
Sua filha, que há semanas não conseguia nem tomar banho sozinha, agora sorria. Não era um sorriso forçado, era algo genuíno, como o sol depois da tempestade. Mãe, eu sinto que nasci de novo, disse Ana, abraçando-a. Nos dias seguintes, a mudança foi tão evidente que até os vizinhos comentavam. Ana voltou a estudar, arrumou um emprego, começou a ajudar na igreja. Ela não largou os remédios de uma hora para outra, o pastor orientou que fosse reduzindo aos poucos, com acompanhamento, mas a depressão não tinha mais poder sobre ela. Hoje, Ana é uma das jovens mais ativas na CCB. Ela lidera um grupo de apoio para pessoas que lutam contra doenças emocionais e sempre repete: eu já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta crer e não desistir. E assim, mais uma vida foi restaurada. Mais um milagre se tornou um testemunho vivo de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, não há caso perdido. Porque onde o homem diz é impossível, Deus diz, para mim, tudo é possível. E Ele continua provando isso, todos os dias, na vida daqueles que o buscam com sinceridade. Ana não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Mas foi exatamente o que aconteceu quando, em um domingo à noite, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. Ela tinha perdido o marido em um acidente de carro há 2 meses e, desde então, não conseguia nem sair da cama. Os filhos, ainda crianças, choravam pedindo pela mãe de volta, mas ela mal tinha forças para abraçá-los. Eu não aguento mais, pastor, disse Marisa, com os olhos inchados de tanto chorar. A dor é tão grande que parece que meu coração vai parar. Foi então que Ana, que estava ajudando na recepção, se aproximou. Ela reconheceu aquele olhar vazio, aquele desespero que já tinha sido seu. Sem dizer nada, pegou na mão de Marisa e a levou até um canto mais tranquilo. Eu também achei que não ia conseguir, contou Ana, com a voz firme, mas cheia de compaixão. Mas Deus não nos abandona. Ele está aqui, agora, esperando você deixar ele entrar nessa dor. Marisa balançou a cabeça, incrédula. O Senhor tirou tudo de mim. Como posso acreditar que ele quer me ajudar? Ana não discutiu. Só apertou a mão dela e disse: vem comigo. Levou Marisa até o altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Quando foi a vez dela, Marisa caiu de joelhos e, pela primeira vez em semanas, deixou as lágrimas caírem sem segurar. Não foram lágrimas de desespero, mas de entrega. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor impunha as mãos sobre ela, Marisa sentiu uma paz tão profunda que parecia envelopar seu corpo. Não era alívio momentâneo, não era apenas uma pausa na dor. Era como se algo dentro dela tivesse sido reparado. Quando se levantou, seu rosto ainda estava molhado, mas seus olhos brilhavam diferente. Eu sinto que vou conseguir, murmurou, surpresa. Nos dias seguintes, Marisa voltou à igreja. Não porque alguém a obrigasse, mas porque, pela primeira vez, sentia uma esperança real. Os filhos notaram a mudança antes de todos. A mãe começou a cozinhar novamente, a contar histórias para eles antes de dormir, a sorrir quando eles chegavam da escola. Não era que a saudade do marido tivesse sumido, jamais sumiria, mas agora ela conseguia respirar sem que a dor a sufocasse. 1 mês depois, Marisa estava de volta ao trabalho. Não como antes, arrastando os pés, mas com um propósito novo. Ela começou a ajudar Ana no grupo de apoio, compartilhando sua história com outras mulheres que tinham perdido entes queridos. Eu não sei explicar como aconteceu, dizia ela, sempre emocionada. Só sei que, quando eu pensei que tudo tinha acabado, Deus mostrou que tinha um novo começo para mim. E assim, o milagre de Ana se multiplicou. Porque na CCB, quando uma vida é transformada, ela se torna uma ponte para outras vidas. Não há fórmulas, não há atalhos. Só a fé, obediência e a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz de Deus nunca se apaga. Hoje, quem visita aquela igreja vê Ana e Marisa lado a lado, servindo, orando, abraçando quem chega quebrado. 2 mulheres que já foram consideradas casos perdidos, mas que agora provam, com suas próprias vidas, que Deus não apenas restaura, Ele recria. E onde havia cinzas, Ele faz brotar flores. Porque para Ele, nenhum coração está tão partido que não possa ser consertado. Nenhuma dor é tão profunda que não possa ser preenchida com sua paz.
E a história continua. Todos os dias. Em cada vida que se rende ao seu amor. Naquela mesma igreja, um jovem chamado Rafael chegava sempre no último banco, com os olhos baixos e o coração pesado. Ele tinha apenas 23 anos, mas carregava uma culpa que parecia mais velha que o mundo. Há 2 anos, depois de uma discussão violenta com o pai, ele havia saído de casa jurando nunca mais voltar. As ruas o receberam com promessas vazias, drogas, brigas, noites sem fim. Até que uma noite, depois de uma overdose que quase o levou, ele acordou no hospital com uma pergunta martelando na cabeça: e se eu morrer assim, sem ninguém nem saber? Foi então que uma enfermeira, que frequentava a CCB, lhe estendeu um folheto com o endereço da igreja. Lá tem gente que entende de segunda chance, ela disse. Rafael guardou o papel amassado no bolso, pensando que nunca iria. Mas uma semana depois, sem saber por quê, seus pés o levaram até aquele lugar. Ele entrou tímido, sentou-se no fundo, pronto para sair correndo se alguém olhasse demorado para ele. Mas algo estranho aconteceu, ninguém o julgou. Ninguém sussurrou. Apenas sorriram, como se já o conhecessem. E quando o pastor começou a pregar sobre o filho pródigo, Rafael sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Era como se Deus estivesse falando só com ele: volte para casa. Eu estou esperando. No final do culto, Ana se aproximou. Ela reconheceu aquele olhar, o mesmo que já teve, anos atrás. Você parece que precisa de um abraço, disse, sem perguntar nada. Rafael hesitou, mas quando sentiu aqueles braços ao seu redor, algo dentro dele se quebrou. Não de dor, mas de alívio. Foi ali, entre lágrimas que molharam o ombro dela, que ele confessou tudo: a vergonha, o vício, o medo de não ser perdoado. Ana não deu sermão. Não falou em você tem que mudar. Apenas segurou suas mãos e disse: Deus não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. Vamos começar de novo. E assim, Rafael começou a frequentar os cultos, a participar das reuniões de jovens, a trocar os velhos números do celular por irmãos que oravam por ele. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de luta, dias em que a tentação batia a porta. Mas toda vez que ele pensava em desistir, lembrava das palavras do pastor: a vitória não é não cair. É levantar toda vez que o chão te derruba. 1 ano depois, Rafael estava batizando o próprio pai. Sim, o mesmo homem de quem ele havia fugido. Deus não só restaurou o filho, como usou sua transformação para tocar o coração daquele homem endurecido. Naquele dia, enquanto a água escorria pelo rosto do pai, Rafael entendeu o verdadeiro milagre: não era só ele quem havia mudado. Era uma corrente. Uma família inteira sendo reconstruída, pedra por pedra, pela graça de Deus. E assim, como Ana e Marisa, Rafael se tornou mais um elo dessa cadeia de milagres que não para de crescer. Hoje, ele lidera um grupo de apoio a dependentes químicos na igreja, usando sua própria história para mostrar a outros que a saída existe. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, repete, toda vez que um novo rosto aparece no grupo, com os mesmos medos que ele já teve. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nas grandes curas ou nas libertações espetaculares. Eles estão nos detalhes: no pai que volta para casa, na mãe que sorri de novo, no viciado que reconquista a confiança da família. Estão em cada vida que, como um rio, encontra seu caminho de volta para a fonte. E a história não para. Todos os dias, alguém novo cruza aquela porta, carregando uma dor que parece sem solução. E todos os dias, Deus, fiel como sempre, estende a mão, às vezes através de um abraço, de uma palavra, de um testemunho. Porque Ele não desistiu de ninguém. E onde o mundo vê um fim, Ele vê apenas o começo de uma nova história. Era uma tarde de sábado quando o irmão Marcos chegou à igreja com o coração apertado. Há meses ele lutava contra uma depressão que o deixava sem forças, sem vontade de viver. As noites eram as piores, o silêncio da casa parecia gritar suas falhas, suas dívidas, a sensação de que nunca seria suficiente. Já tinha tentado de tudo: remédios, terapias, até promessas vazias de que isso ia passar. Mas nada adiantava. Até que, num gesto de desespero, aceitou o convite de um colega de trabalho: vem comigo na CCB, irmão. Lá tem gente que entende o que você está passando. Ele entrou arrastando os pés, com a cabeça baixa, como se carregasse o peso do mundo nas costas.
Mas assim que pisou no salão, algo mudou. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi o cheiro de café fresco vindo da cozinha, o sorriso sincero da irmã que lhe ofereceu um abraço sem nem saber seu nome, a música suave que falava de esperança. E, principalmente, foi o olhar daquele obreiro que se aproximou e disse, com uma calma que só quem já esteve no fundo do poço pode ter: Deus não te trouxe até aqui para te deixar sozinho. Hoje, Ele quer te mostrar que ainda tem um plano para a sua vida. Marcos não chorou na hora. Nem sentiu uma emoção forte. Só ouviu. E, pela primeira vez em muito tempo, permitiu que alguém orasse por ele. As palavras eram simples: Senhor, toca neste irmão. Dá-lhe forças para seguir. Mostra a ele que o amor do Pai é maior que qualquer dor. Não houve gritos, não houve queda no chão. Só paz. Uma paz tão profunda que, quando abriu os olhos, Marcos percebeu que, sem saber como, estava sorrindo. Nos dias que seguiram, ele voltou. Não porque alguém o obrigou, mas porque, pela primeira vez, sentiu que aquele lugar era para ele. Os irmãos não o julgaram por suas cicatrizes. Pelo contrário, cada um que conhecia sua história lhe dizia, com os olhos brilhando: eu também já estive lá. Mas Deus me tirou. E aos poucos, Marcos foi entendendo que a cura não era só a ausência da dor, mas a presença de algo maior, de uma família que o acolheu, de uma fé que o sustenta, de um Deus que nunca o abandonou, mesmo quando ele achava que estava sozinho. Hoje, Marcos está de pé. Não porque todos os problemas desapareceram, as contas ainda chegam, os dias difíceis ainda vêm, mas porque aprendeu que a força não está em si mesmo, e sim em aquele que o segura pela mão. Ele agora é quem estende a mão para outros que chegam como ele chegou, quebrados, perdidos, sem esperança. E com a mesma simplicidade com que foi acolhido, ele repete: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só precisa dar o primeiro passo. Porque na CCB, os milagres não são só para alguns. São para quem crê, mesmo que essa fé, no começo, seja do tamanho de um grão de mostarda. São para quem ousa entrar, mesmo com medo. São para quem, como Marcos, descobre que a luz brilha mais forte justamente onde a escuridão parecia vencer. E a história continua. Sempre continua. Porque Deus não cansa de escrever novas páginas de restauração, de amor, de vidas que renascem. E tudo começa quando alguém, como você, resolve dar uma chance para a esperança. O milagre completo. Marcos nunca esqueceu o dia em que, pela primeira vez, sentiu o chão firme debaixo dos pés. Não foi instantâneo, a cura de sua alma veio em camadas, como o sol que derrete a geada devagar. As noites de insônia deram lugar a manhãs de paz, o vazio no peito foi preenchido por uma certeza que não vinha de si mesmo, mas de alguém maior. Um dia, ao olhar no espelho, reconheceu o brilho nos olhos que há tanto tempo havia se apagado. Não era mais o mesmo homem. Era novo. O milagre não parou nele. Suas mãos, antes trêmulas e fechadas, agora seguravam outras mãos de um adolescente viciado, de uma mãe que chorava pela filha rebelde, de um homem que, como ele, havia perdido tudo. Deus não desiste de ninguém, ele repetia, enquanto seus olhos contavam a história que suas palavras não precisavam explicar. A igreja, que um dia foi seu refúgio, tornou-se seu campo de batalha não contra pessoas, mas contra a mentira de que alguém está além da graça. Reflexão final: a luz que não se apaga. Há algo sagrado nos recomeços que nascem do fundo do poço. Marcos descobriu que os milagres não são apenas curas visíveis, mas a transformação silenciosa de um coração que aprende a confiar novamente. Deus não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos, aqueles que, mesmo com as cicatrizes à mostra, ousam dizer: aqui estou, usa-me. A vida, às vezes, nos leva a lugares onde só enxergamos paredes. Mas é ali, no beco sem saída, que Deus escreve seus melhores capítulos. O milagre de Marcos não foi apenas ele se levantar, mas permanecer de pé e estender a mão para quem ainda está caído. Lição de vida: o primeiro passo é sempre de coragem. Se esta história te toca, saiba, o convite é para você. Não importa quão longa seja a noite ou quão pesado seja o fardo, a luz já está acesa. Deus não exige que você tenha todas as respostas, só que dê um passo. Um passo em direção à igreja, à oração, à mão estendida de quem já passou pelo mesmo vale. Porque a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de caminhar mesmo com ele.
E assim, como Marcos, você poderá olhar para trás um dia e ver que, o que parecia o fim, era apenas o início de uma história muito maior. Porque milagres não são lendas. São realidades para quem crê.